Sejam bem-vindos a mais um podcast. E quando eu estrear aqui agora e falar essa frase, vocês já vão ter dimensão de quem eu estou falando. Gente, gaúcha de nascença, mato-grossense de coração. Hoje eu tenho a honra de entrevistar aqui Michele Miquelon, que é jornalista, psicóloga e também minha colega, amiga aí no mundo digital. Seja muito bem-vinda, Michele, é um prazer ter você aqui. Eu me sinto assim honrada, lisonjeada. Vou até citar uma das pessoas que já esteve sentada aqui, que me trouxe essa honra tão grande também por nós termos essa parceria e essa trajetória um pouco parecida no mundo da publicidade, no mundo, né, da comunicação, que foi a Lissandra. Beijo, Lissandra. São duas pessoas assim que me trazem uma honra e também, como que eu posso dizer, eu me vejo em vocês. Na verdade, eu me inspiro muito em vocês. Então é uma honra. Seja muito bem-vinda. Eu estou super agradecida e ansiosa. Eu confesso que estar do outro lado do microfone me deixa um pouquinho envergonhada, que eu sou acostumada a fazer perguntas. E, Maila, eu já disse para ti que você é um prodígio, que você é uma comunicadora nata. Os seus podcasts são maravilhosos, têm uma malemolência. E quando você fez o convite, eu fiquei super feliz e, como te disse, com o coração apertado, porque a gente... Segunda vez que eu estou no podcast, então é ao vivo. Dá saudade da TV, né? Mas é diferente, porque daí lá eu entrevistava. É diferente, a gente está do outro lado. Agora, por falar em TV, antes de falar da TV, de tudo, eu quero saber da Michele. Eu quero saber da sua primeira formação, porque eu estou falando aqui com uma mulher, né, que tem duas formações. A gente vai chegar na segunda, mas antes eu quero saber da primeira formação, da sua vinda para o Mato Grosso, né? Porque, como eu disse no início, você é gaúcha, né? E tá aqui de coração, abraçou a Primavera, foi abraçada também. Conta para mim da sua trajetória até aqui, Michele. Então, Maila, eu sou de Frederico Westphalen, que muitas pessoas não associam, mas Primavera do Leste tem muitos locais que se chamam Barril, Posto Barril, Pousada Barrilense, Hotel Barril, e foi o primeiro nome da minha cidade de Frederico Westphalen. Que legal. E aí as pessoas que vieram de Frederico para cá antes, elas colocavam, né, o primeiro nome da nossa cidade, Frederico, nas empresas e empreendimentos. Inclusive meu pai tem a Pousada Barrilense, minha mãe teve a Papelaria Barril. E eu vim para cá, eu me formei em 2004. E uma tia minha, irmã do meu pai, que mora aqui há muitos anos, que é a tia Ivone, famosa por fazer bolos, ela visitava todo ano a nossa cidade. E aí eu comentava que eu queria, sabe, sair de Frederico, porque meu sonho era televisão, sempre foi trabalhar na televisão. E essa tia minha comentou comigo e falou assim, eu tenho um vizinho de porta que ele tem um jornal, mas é um jornal impresso. E eu trabalhava na rádio comunitária lá em Frederico na época, recém-formada. Imagina, eu me formei em março, abril e cheguei aqui em agosto. E aí ele entrou em contato comigo, até tem um depoimento dele no Instagram, que é o Marcos Arruda, e ele me falou assim, isso era julho, que eu tinha que estar aqui no dia 17 de agosto. Ou foi em agosto mesmo, tudo muito rápido, porque eu mandei pela minha tia um CD. Eu fazia o jornal ao vivo da rádio comunitária. Aí eu cheguei de Malicuí, eu lembro que meus pais me trouxeram, na época meu pai tinha uma S10, com as minhas malas, e foi tudo assim muito rápido. E eles não ficaram com medo? Não... Eu sempre voei, né? Eu morei em muitos lugares. E os meus pais sempre me apoiaram, assim, em relação aos meus sonhos. Sim. Desde a faculdade, desde o sonho que eu tive de ser atriz, que eu cheguei até a morar no Rio de Janeiro. Então, assim, isso é algo que eu tenho muita gratidão, porque daí me deu coragem, né? E eu tinha também essa tia, que tinha essa rede inicial. Mas foi muito rápido para me conectar. Adivinha quem foi meu primeiro colega, meu primeiro irmão de jornal? Cris Coelho. Antipático. Ele era colunista e a família dele me adotou, porque os meus pais demoraram para vir, né? Meu pai, eu acho que foi 1 ano e pouco depois, ou até 2, e minha mãe demorou um tempo maior. E eles vieram por sua causa? Sim, imagina, eu sou a filha única, né? E aí eu vim com a convicção que eu ia ficar no jornal, mas que a televisão era o meu sonho. E aí o dono do jornal, o Marcos, era muito amigo do Gerson Terres. E eu soube, por conta de uma amiga em comum, que tinha um teste na TV Primavera. E aí eu fui fazer esse teste. Mas o Marcos tinha muita ciência disso, que eu queria TV. E aí eu ainda comentei com o Gerson, deixa que eu vou contar pro Marcos, porque daí eu fiz o teste e ele fui aprovada, né? Eu cheguei lá no jornal, o Marcos só me chamou, você vai pra TV, né? Eu falei, mas eu não acredito. Ele falou, eu sei que era teu sonho.
E Ai, assim que bom, né? Que começou, foi tudo leve. tudo foi assim uma consequência e a comunicação faz parte de mim, né? Estamos aí até hoje. E como foram esses anos na TV? Enfim, o início ali de tudo, o frio na barriga, estar em uma cidade. Por mais que você já tivesse experiência em outras cidades, já fosse um pouco mais solta, vamos dizer assim, mas você ainda, né, amiga, era uma menina, tipo, iniciando uma carreira, iniciando tudo, aqui, sem os pais ainda, né? Como que foi? Sim. Eu lembro que nos primeiros dias, eu não me lembro quantos dias meus pais ficaram aqui, mas a minha tia, ela mora na Coab, Tancredo Neves, e o jornal que eu trabalhava era na Piracicaba, hoje onde é a loja China, atrás da prefeitura. E aí eu ia e voltava a pé, né? Nos dias que meu pai estava aí, meus pais, tipo 7 da manhã, 1 hora da manhã, 2 horas, a gente estava fechando página e já com a manchete na cabeça do outro dia. Então eu ia a pé, voltava a pé nos primeiros meses. Eu não sei te dizer, eu não tinha medo, eu gostava, era uma adrenalina, porque a gente dormia pensando, gente, tinha outro jornal concorrente, que existe até hoje, que é o Diário, então existia aquela coisa, sabe? Sim. Qual vai ser a manchete? Então a comunicação, ela trazia isso naquela época. Aquele frio o na jornal, barriga. ele era muito intenso, então assim, acontecia uma ambulância, e infelizmente era uma pauta, e a gente, uma ambulância, alguma coisa aconteceu, e a gente ia lá e fazia. Então foi assim, a maior experiência da minha vida trabalhar no jornalismo, que eu trabalhei principalmente no policial, na televisão. A gente também fazia muito trabalho de caridade, pessoas que chegavam necessitados, e existia um movimento em Primavera que existe até hoje, de Eu ia falar ajuda, isso, né? até hoje. Que até hoje. Então assim, a experiência que eu adquiri em todos esses anos foi algo que assim eu não me lembre que assim, de sofrimento. Sim. Nesse sentido, porque a gente tinha pauta organizada, tinha coisas para fazer. Era duro quando não existia, não, tipo, passava o dia todo, minha nossa, não tem matéria para fazer, o Marcão vai matar a gente. Mas tudo fluía. E o que vocês faziam quando não tinha nada? De um tronco de uma árvore, de um negócio, a gente montava a matéria e fazia a história acontecer. Naquela época, Michelle vai me matar, gente, mas amiga, quando eu cito naquela época, eu quero dizer que as coisas passam muito rápido. Sim. Então, tanto que esses dias atrás eu estava falando, naquela época, quando eu disse naquela época foram 5 anos atrás, gente, mas é que 5 anos hoje, nós temos informação aí para 20, né? Exato. A informação tá tudo muito acelerado. Era o veículo do momento, né, amiga? O jornal, a televisão local era em todos os lugares que tu ia, tinha uma TV local, né? E era assim, era o que a gente tinha para se comunicar, era o mais importante. Eu lembro que, inclusive, até brigava um pouco com meu pai na hora do almoço, porque ele queria assistir a televisão, e eu falava, pelo amor de Deus, desliga isso e deixa minha cabeça em paz. E Era notícia só que, do que amiga, é acontecia notícia, na né? cidade. Isso, justamente. Então, tava ali circulando, e enfim. E como que era ser reconhecida também na rua, né? Porque naquela época a gente não tinha o digital, né? Por exemplo, 15 anos atrás não era o seu rosto que estava ali o tempo todo. Então você era muitas vezes a referência. Uma coisa que eu lembro, não sei se você vai lembrar, mas ficou muito marcado um dia que nós estávamos na cachaçaria, e aí passou um senhor, e aí a gente estava conversando, ele foi do lado de fora, ele foi falar alguma coisa, ele, Michelle, você, eu te acompanhava da TV, e você falou, tá vendo, gente, eu não tô brincando, que muita gente ainda reconhece e tudo mais. Então, como que foi naquela época esse reconhecimento? Eu sempre sonhei em ser famosa, né? Nacional, mas eu conquistei a minha fama municipal. Brincadeira. Mas a minha voz, Maíla, é bem interessante isso. No começo, a TV me deu, né, essa visibilidade, principalmente assim, os senhores, as pessoas mais idosas mesmo que assistiam a TV. Então, assim, eu nunca esqueço, que é até uma coisa muito engraçada, que tinha vou falar um negócio aqui. Pode falar, amiga. Na esquina ali da Praça da Matriz, que chamava Pinto Morto. Que era um barzinho onde eles jogavam carta o dia todo. Sim. E aí, quando as pessoas começaram a me conhecer, olha ali a Michelle, a repórter, gente, foi assim, muito realizador, de verdade. A minha mãe também, ela era muito realizada. Minha mãe sonhava, eu acho que até mais do que eu, sobre esse negócio de ser reconhecida. Uma tia veio pra cá, a tia Lourdinha, e ela assistiu o programa top que eu tinha ao vivo, ela chorava. Então, para nós, que não tínhamos TV na nossa cidade local, tipo assim, ela tá na TV, era um negócio surreal. Daí eu passando nesse barzinho aí, fazendo, acho que enquete, e aí eles começaram, essa menina aí faz programa. E começaram, kkk, essa menina faz programa. E eu olhei pra cara deles e eles, programa de televisão.
Não, olha, eu falei, é muita coisa. E até hoje, muita gente fala, gente, a tua voz não é estranha. Tu é a Michelle da TV? Mas como tu mudou? Tu era loira. Muitas mudanças, graças a Deus. Mas Amiga, ficou outra isso. pauta importantíssima. Esses dias atrás, eu falei pro João, eu falei, João, a Michelle me mostrou uma foto dela. E uma cliente minha me falou esses dias, ela falou assim, Maíla, eu reconheci a Michelle pela voz dela, mas quando eu olhei, eu falei, não é a mesma Michelle, não é a mesma Michelle, porque tá muito diferente. Ela falou assim, tá muito bonita, mas é outra pessoa. E quando você me mostrou uma foto, eu falei, meu Deus. E esses dias atrás, no seu aniversário, amiga, postaram uma foto com você, né, A quando você Vanessa era Mello loira. acabou comigo, né? Amiga, eu juro pra você, eu tampei tudo, o seu nome do Instagram, tudo. Falei, João, quem que é essa daqui? E eu já tinha comentado com ele a diferença e tal, né? Daí ele falou assim, não sei. Eu falei, olha bem, quem que é ele? Eu não sei. Eu falei, é a Michelle, amor. Aí ele, não é a Michelle. Eu falei, amor, eu falei pra você, ela renasceu. Nunca vi um glow up tão bom quanto o dessa mulher. Amiga, Tá muito lá linda, no Rio jovem. Grande, lá no Rio Grande, a gente falava entre as minhas amigas um raio de feia. E assim, realmente eu tive assim mudanças de coisas que eu não gostava, né? Aham. E eu consigo me reconhecer. Eu me amo hoje como eu sou. Sim. Eu acredito que existiu essa mudança, mas eu sou a mesma pessoa, sim. Só que um pouco mais harmonizada, né? um pouco mais, E um pouco mais viva trabalhada. os procedimentos que a gente consegue Isso é ótimo. fazer, né? Porque muitas pessoas pensam, meu Deus, mas assim, botox no rosto, preenchimento. As pessoas não entendem que botox, às vezes, ai, tá com botox na boca. Que tudo é estudado, que nem as meninas estavam falando. Sim, sim. Eu tenho uma pessoa que me acompanha e que às vezes eu quero colocar mais coisas e tudo mais, mas a gente sabe assim, hoje eu vejo que eu me sinto até mais jovem do que Com certeza, amiga. quando eu tinha a idade que eu cheguei em primavera, que eu não vou falar, entendeu? Amiga, com certeza. E assim, eu só estou citando essa mudança muito confortável, porque foi uma mudança extremamente para melhor. Porque com os profissionais certos, eles conseguiram realçar tudo de Sim. bom que tem e o que não era importante ficou para trás, entendeu? Então, assim, tá maravilhoso, tá muito melhor. Amiga, e como que foi a sua transição, Michelle, da televisão para os outros meios? Quando que você decidiu encerrar o ciclo da TV? Eu sei que a gente vai falar, né, desse sucesso que é a revista, Sim. mas eu quero saber nesse meio, a faculdade de psicologia, ela veio antes, ela veio, como que foi? Tudo depois, amiga. Na verdade, quando eu fui para a televisão, aí eu trabalhei como repórter muito tempo. Depois eu fui apresentadora de bancada. Na época existia aquele jornalismo de bancada que eu sou apaixonada, que hoje nós não temos mais, né, aqui na cidade. E aí eu tinha muita vontade de ter um programa de entrevistas, sabe? Porque eu gostava desse negócio de eventos e tudo mais. E aí surgiu a oportunidade de eu comprar um espaço na TV. E aí eu criei um programa chamado Guia da Economia, que ele substituiu o que a Andréa Ignati, você eu acho que não era nascida, era tipo um negócio shop que ela tinha, que ela vendia, que ela ia nas lojas e fazia o que os digitais fazem hoje. E aí esse programa nasceu num horário nobre, tipo 11 da manhã, em seguida era o Jornal do Meio-Dia, e ali eu fui construindo assim o meu nome, né, dentro da comunicação. Sim. Até porque eu já tinha construído dentro dos veículos aqui da cidade. Sim. Então as pessoas começaram a acreditar. Aí um tempo depois eu comecei a entender que eu queria entrevistar as pessoas. E aí eu tive uma mudança radical, inclusive no Guia da Economia, o Thiago Strasburger, que é o nosso vocalista, escritor, tudo que tu imaginar. Ele trabalhava no balcão da Vila Rica, e a Vila Rica foi uma das minhas primeiras clientes no Guia da Economia. O Thiago não tinha coragem de falar no microfone, eu fazia ele vir falar comigo. Então, assim, tem uma história assim, de muitas amizades que foram construídas também nisso. Aí o programa Top, ele nasceu e ele ficou no ar muitos anos, e aí o site entrou. Gente, eu lembro até hoje, não lembro da imagem, mas eu lembro do slogan fixadíssimo na minha cabeça com a sua voz. Quem é top, passa por aqui. E aí, amiga, o site entrou e tudo estava se tornando muito pesado, porque assim, eu tinha que fazer todo dia programa ao vivo, alimentar o site, que era super assim, minha nossa, e também fazer, né, a revista, porque daí nasceu a revista nesse meio tempo. Quando nasceu a revista? A revista nasceu, eu não trouxe a primeira capa, que eu até acho que deixei em cima da mesa. Eu estava grávida do meu filho, do Henrico, e foi o pai dele, o Daniel, que editou a primeira revista.
Então, isso foi em 2009. Nossa, que legal, não sabia dessa história. 2008, porque eu estava grávida, né? Aham. E aí ela nasceu, só que era uma revista que não era só de mulheres. Era Aham. ó, a Betone, que você conhece bem, ela e o esposo dela. Então, assim, quando a revista nasceu, eu não tinha nada na mão para mostrar, um projeto, nada. Então, eu batia de porta em porta para vender essa revista, porque não era você não tinha WhatsApp, não tinha como ligar. E eu lembro, assim, que esse momento não foi um dos mais fáceis, porque até hoje, para você fazer uma revista, falam que eu sou louca, né, de continuar, porque desde uma gráfica é muito caro, um design, enfim. E aí eu lembro que no começo, gente, eu fazia a revista e eu ficava, acho que, devendo a revista, porque não é possível que acontecia, tipo, eu vendia, não tinha noção. E vamos fazer 18 anos de revista, né? E aí ela foi se mantendo no mercado, tinha aquele Melhores do Ano, que as pessoas iam na porta da loja, e desde a época de repórter, que você não fazia link, que Aham. lembravam na hora. E aí a revista, ela se consolidou de tal maneira, e chegou uma época que eu entendi, eu não sei, foi um insight que eu tive, que às vezes negociar com o homem é mais difícil que a mulher. Eu via que quando eu fechava com a mulher era um negócio pai bola. Falei, eu vou focar numa revista Amiga, eu tenho essa feminina. mesma impressão com o digital também, Também até teve? hoje. Isso. Até hoje eu prefiro. Eu acho que o homem, o ramo deles, eu acho que exige um pouco disso. A negociação, eles pedirem desconto, eles levarem ali. Eles têm geralmente o quê da negociação. Nós, mulheres, o que é bom, isso não é de ruim de forma nenhuma. Sim. Nós vamos muito pela identificação e pela emoção. Então isso é muito bom, porque você se identifica, então o seu coração já abraça aquilo. O homem ele é muito racional, né? Então ele quer entender cada detalhe. Sim. Ai, não tem paciência também não, ó, modéstia. Eu sei que poucos homens estão assistindo, pelo menos, né, o meu público, os da Michelle que estão assistindo, né, vão sentir aí também, vão entender, mas eu tenho até hoje, na questão do digital, eu tenho essa preferência também. No digital você tem ou não? Então, eu tenho clientes equilibrados. Não, eu também, tenho homens também, mas assim, com mulher flui melhor, Mas né? realmente, total. É uma outra forma de narrativa. É que tu espelhamento conversa. também, né? Que a gente Isso. se vê ali. E nesse meio tempo, né? Você falou que veio a revista e você estava lá na parte que você teve que fazer escolhas porque estava, né? Pesado, né? Isso. E aí, assim, eu decidi sair da televisão, até porque o digital estava entrando, né? O site já estava em alta. E, assim, foi tudo consequência. E como foi sair da televisão? Eu não vou te mentir, a minha mãe sofreu mais do que eu, Ah. de verdade. Foi meio que um alívio, porque a TV é tipo uma revista, eu tinha que comprar o espaço, pagar a produtora para fazer, né, a diagramação, e toda Um trabalho por trás, né, meio que as pessoas não trabalho imaginam. extremamente exaustivo. E eu estava cansada, já eram muitos anos, né? Eu tinha passado por todas as possibilidades dentro da TV. Sim, já Então tinha não era encerrado hora de as partir, fases. foi na hora certa. Amiga, a Vanessa, assim, eu lembro da comunicação de vocês, mas eu sempre fui. Pra você ter ideia, por exemplo, 2010, que eu tinha 11 anos, 12, eu já tinha celular. Eu já trocava SMS. Eu sempre fui muito do celular. Então, eu não lembro muito dessa parte da TV. Mas a Vanessa, ela era de outro jornal? Não, a Vanessa, quando ela chegou na cidade, eu tinha o programa Top, que era na TV Cidade Verde. E a Vanessa veio de, acho que Tangará da Serra, e trabalhou na mesma TV que eu. Só que nós não éramos colegas. Eu tinha o programa. Aham. E ela trabalhava como repórter. Mas depois, na Record, me deu uma vez uma loucura. Eu não sei, o meu pai, que está assistindo, vai lembrar, que eu queria voltar para a apresentação, eu queria ser reconhecida, eu queria voar. E aí eu voltei para a TV. E aí eu apresentava um jornal às 7 da manhã. Eu tinha que estar na TV às 5h30 da manhã. Meu Deus, é Aí eu uma fase trabalhava dificílima pra de manhã, senhora. de tarde e à noite. Eu tava ficando, tipo assim, couro, osso e cutícula. E assim, financeiramente nem era viável. E eu tinha o meu programa ainda, para te ter uma ideia, a revista. Meu E eu Deus. era contratada da Record. Aí eu e a Vanessa fomos colegas só nesse tempo de TV. E o Henrico, amiga, no meio de tudo isso? A minha mãe e meu pai, né, que eram a minha estrutura. Sua rede de a apoio minha e tudo. rede de Porque apoio. imagina, você trabalhando o dia todo, o Exatamente. tempo todo, muito corrido. O Henrico, ele foi praticamente criado, né, principalmente pela minha mãe, e é algo que eu digo que Deus prepara a gente, porque quando ele tinha 10 anos, né, que eu perdi a minha mãe, que eu comecei a me enxergar e a aprender diariamente a ser mãe. Então, tudo é desenhado, né, uma coisa de louco. E você
optou, né, por sair da televisão, ficou com a revista, ficou com o site. E como que foi? Foi como você esperava? As coisas fluíram? Ou teve alguns momentos que você falou assim, caraca... Gente, a revista eu sofria muito porque antigamente eu vendia a capa. E a capa era um valor que ela me dava uma segurança para a revista acontecer. Então, assim, às vezes eu estava com a revista inteira vendida e não tinha vendido a capa. Era joelho no chão, esperando resposta que não vinha. Gente, eu lembro que já tive bastante apuro, sabe? Mas, assim, no final tudo sempre deu certo. E hoje o mais legal de tudo é que eu não vendo mais a capa, né? Que Hoje a gente compartilha, eu tenho orgulho de dizer que nós Exata, compartilhamos a isso. capa, gente. Porque hoje, até hoje atendi um empresário para a revista, que eu estou abrindo uma exceção esse ano. Entrevistas são só de mulheres, mas anúncios de empresas, muita gente quer anunciar e eu não colocava, só se for foto de uma mulher. A própria Alessandra me falou, Michele, tem que mudar essa perspectiva, porque não é assim, né? Sim. E aí hoje eu atendi um empresário, que eu conheci ele, o Augusto, lá no Jardim Luciana, e assim, é tão bom quando você já tem uma segurança, né? Que antigamente, hoje eu vendo a revista por WhatsApp para as mulheres, mas eu cheguei nele com tranquilidade, porque eu acredito que é justamente isso, porque eu sei do produto que eu consegui construir através das pessoas que acreditaram. Então foi muito leve, foi muito legal, não teve nem muita explicação de nada, a gente conversou mais sobre vida, sobre fé, e eu achei isso muito bacana agora, refletindo sobre essa negociação com o homem. Mas amiga, eu acho que isso também muda no quesito, Michele, que muita coisa mudou. Hoje em dia, a revista, por exemplo, não é só a revista, não é a Michele que bate de porta em porta. Você tem toda uma era do digital, que a gente vai falar sobre isso também, né? E eu não digo nem só você, o Michele, sua parte como influenciadora. Eu digo mercado digital mesmo, né? Você tá posicionada ali dentro, porque, olha, hoje eu não teria a coragem que você teve. Primeiro, eu falo assim que eu me espelho muito, vejo muitas coisas, a gente conversar, a nossa ansiedade, o nosso negócio ali de querer querer acontecer, eu me vejo muito nisso. Mas assim, a ousadia de vir sozinha, eu nunca fiz nada sozinha. É engraçado porque eu não sou filha única, né? Mas eu sempre fui mais retraída, assim, de fazer as coisas sozinha. Mas e aí não existe a comparação, amiga. A tua vida também é uma referência para mim, porque as coisas que você passou na tua vida, principalmente de saúde, o que você nem teria como fazer o que eu fiz se você for analisar, né? Você tem um então, ponto. assim, você é uma pessoa mas eu brinco, que reconstruiu a tua história. Amiga, agora dá tempo você e o João voar para qualquer lugar. Amiga, mas eu brinco que a minha astenia, ela veio, eu falo que Deus sabe de tudo, né? Ele dá o fardo que a gente consegue, porque eu falo assim que eu ia ser muito bicho solto se eu não fosse realmente a doença. Mas eu falo também assim, pensando agora na sua coragem de uma mulher, né? Naquela época, anos atrás, a gente tem essa questão hoje, que a gente sempre fala, tem uma diferença. Mas pensa, uma mulher chegar, oferecer uma revista, a primeira vez, amiga, você não acordava com frio na barriga e pensava... Amiga, tem... gente do céu, ela vai me matar, eu não vou falar o nome dela. Tem uma pessoa que foi difícil eu construir a história da revista, até porque o Cris também tinha revista, mais pessoas tinham revista. E assim, eu sempre fui uma pessoa, e você sabe disso, Maila, que eu não... Na verdade, eu construí isso, tá? Porque eu já fui uma pessoa do negócio da concorrência. E quando eu enxerguei que a junção é tudo muito mais forte, cada um tem sua essência, não existe a concorrência, cada um tem seu jeito, né, de fazer a entrega. E aí eu lembro que tinha uma cliente que eu queria muito que ela saísse na revista. Aí eu ligava para o escritório, no telefone, 3498. e aí ela nunca queria me atender, nunca queria me atender. Daí os anos passaram e a gente estava no aniversário de criança e eu falei para ela assim, cara, eu quero muito que você saia na minha revista, você nunca me retorna. Ela falou, eu quero ser a capa da sua revista. E aí ela já saiu 2 vezes da minha revista e eu digo assim, quantos nãos, porque a revista estava começando também, é normal, né? Mas assim, demoraram assim uns 4, 5 anos para realmente as coisas fluírem de verdade, sabe? Eu digo na verdade, olha, que foi até mais, porque eu consegui ter assim uma tranquilidade financeira com a revista. Olha, uns 2 anos antes de eu paralisar ela, que eu fiz a última em 2020, eu acho. 2020. Lá por 2018, 2019, que eu já tinha voltado para o público feminino, mas eu ainda vendia capa, que eu comecei a ter tranquilidade, não me preocupar mais, que eu sabia que a revista saía.
Mas no começo, minha filha, eu chegava de bis no lugar, né? Zanzan. Aí chegava, tentava ser atendida. E, infelizmente, ainda acontece isso. Primavera do Leste é muito, não é o teu extrato, é o teu status. Aham. E, assim, a gente trabalha muito, né, para viver isso. Eu sou extremamente grata à Primavera. Mas no começo, sim, eu senti muitas vezes esse preconceito. Sabe? nos anos eu falava seguintes? pro meu pai, eu não posso ir de bis vender. E nos anos seguintes, você não pensou assim, meu Deus, que loucura? Será que eu paro? Então, em 2020 teve a pandemia, né? Que foi a última revista que eu fiz com o lançamento lá na Dona Elda, da Dremar, que não é mais a Dremar, né? Agora é da Yara, mas a Dona Elda eu tenho uma profunda gratidão, que foi uma das minhas primeiras clientes que acreditou, assim, na minha história, no programa, no site, em tudo. Sempre ela colocou a mão e abençoou. E aí começou a primeira cepa e foi a última revista que eu fiz. Pensei em desistir, tanto que eu fiquei 2 anos sem fazer a revista depois que eu perdi minha mãe. Eu não tinha uma pulsão de voltar a começar. E o digital, eu lembro que eu achava que eu nunca mais ia conseguir pegar uma câmera, né? Mas eu não tinha condições de me acomodar, né? Financeiras, enfim. Eu lembro que com 15 dias eu voltei aos pouquinhos e continuei no digital. Mas você falou sobre a psicologia, né? Eu queria chegar nesse ponto. Quando que a psicologia entrou na sua vida? Você é formada, hoje você não exerce a psicologia, Isso. mas você tem toda a formação. Eu quero saber tudo. Eu quero saber por que a psicologia e como aconteceu, né? E por que não exercer também? Eu quero saber tudo. Eu estou formada, eu acredito que há 10 anos, porque eu perdi minha mãe há 5 e eu me formei em junho e ela faleceu em março. Então são 10 anos, né, de psicologia. Eu sempre tive o sonho de fazer jornalismo ou artes cênicas, direito ou psicologia eram opções. Aí eu tenho minha prima, que foi minha madrinha de debutante, a Edinara, que ela é psicóloga. E aí eu tinha essa vontade também. Mas a psicologia sempre foi algo que me acompanhou também, né, por conta da minha saúde. E aí eu falava para o Ricardo Oliveira, na época que ele trabalhava na Unic, quando tiver uma faculdade de psicologia, você me avisa. Ele falou, eu vou te avisar, a primeira turma ainda você vai ganhar uma bolsa de 50%. Eu lembro que eu ainda morava com o meu pai e com a minha mãe, lá onde é a pousada do meu pai, e ele mandou uma mensagem. Michele, ó, vai abrir psicologia. Eu falei, a bolsa tá de pé? Ele falou, a bolsa tá de pé. E não deu um frio na barriga de ter que estudar Menina, novamente, sentar? Primeiro, que eu achava que eu era o Jô Soares e a Xuxa, né? Eu sempre pensei que eu amava acordar tarde. Então, eu seria obrigada, durante 5 anos, a acordar cedo. Né? Porque depois que você faz a autonomia do teu serviço, dos teus horários, tu pode optar por acordar e dormir até mais tarde. Porque tinha vezes que eu ficava na revista madrugada escrevendo. E aí, eu sabia que 5 anos eu tinha que fazer aquilo ali. Era o que mais me preocupava. Tu acredita? Amiga, eu sei justamente como que é essa sensação. Primeiro que nós somos ansiosas e segundo que eu também não gosto de acordar cedo. Hoje que eu aprendi a acordar cedo, mas enfim. Mas eu sei o que é você não querer dormir. Você tá ansiosa porque você vai ter que acordar cedo. Nossa, e quando eu tô sem dormir, eu não quero nem olhar o relógio para ver quantas horas faltam, porque eu sei que eu não vou conseguir dormir mais nada. Justamente. E aí, a psicologia, ela foi, assim, o melhor presente da minha vida em todos os sentidos. Eu digo assim, ó, que eu tenho até as minhas colegas, eu acho que a Josi Ruaro está assistindo, um beijo, minha irmã da psicologia, porque quem fazia psicologia de manhã nós tínhamos poucos colegas jovens, primeira faculdade. A maioria já estava na sua segunda faculdade, entendeu? Então, assim, a gente se ajudava muito. E os 5 anos passaram de uma maneira que eu não sei nem te dizer. Por isso que eu falo, se você tiver oportunidade, os 5 anos vão passar de qualquer forma. Sim. Faça. E a psicologia, ela me deu toda essa estrutura emocional, porque a minha mãe, eu nunca esqueço, um dia minha mãe disse assim, eu só vou morrer em paz, olha que loucura, uma besteira. Um pastor foi lá em casa, minha nossa, se o Frei estiver assistindo, foi a Vanessa Mello que levou. Mas nada a ver, gente. Essa mulher é um nós não evento. somos, ao contrário, eu respeito e não, a todas gente as religiões, entende, amiga. Totalmente. Tô brincando porque minha mãe era ministra, né? Mas ele foi lá em casa. A sua mãe não era católica? A minha mãe era católica, tô falando daí que o pastor foi lá em casa, porque minha mãe tinha um problema no olho, ele foi lá orar por nós, a Vanessa levou, e ela falou assim, o que eu guardei muito. Ela não falou, o pastor falou. Ele falou o negócio que aquilo acabou comigo. Ele falou assim,
a senhora pode ficar tranquila, que a sua filha vai fazer mais uma faculdade. Eu quero o nome desse pastor. Vai fazer mais uma faculdade, a senhora vai ficar tranquila, a senhora vai poder ir em paz. Eu levei aquilo e depois falei, mãe, tu viu o que ele falou? Porque minha mãe me dizia, Michele, você é formada, mas você tem que vender. Ela ficava preocupada com essa vida, tu entende? E aí aconteceu a psicologia e a fatalidade de eu perder a minha mãe no ano em que eu me formei, né? Antes ou depois da formação? Foi antes, amiga. Eu perdi minha mãe em março. Nossa, amiga. E ainda o meu TCC era todo sobre física quântica, lei da atração. E aí foi em junho que eu me formei. E aí foi o que me sustentou. E eu era a primeira da turma que dizia, eu vou atuar. Tanto que o meu pai, né, me deu um espaço, ele e minha mãe, que hoje se tornou um flat para ser o meu consultório. Sim. Aí quando eu perdi a minha mãe, foi uma decisão assim muito rápida e definitiva. Eu senti que aquela faculdade ela veio para me dar uma estrutura emocional junto com a fé para aguentar, porque assim foi algo muito rápido e muito inesperado. E que eu entendi tudo. E que a psicologia hoje, casa de ferreiro é espeto de pau, né? A gente tem nossos perrengues lá em casa, mas graças a Deus voltei para terapia também. O Henrico ama fazer terapia, seu Sadi ama fazer terapia. Mas eu vejo assim que eu acabo, às vezes, naturalmente, sem querer, conversando com pessoas e compartilhando algumas coisas que eu aprendi através dessa vivência Muito, amiga, eu de digo 5 por anos, mim. né? Muito, muito. Você tem muito o quê, né? Você não exerce diretamente, mas é aquela coisa, né? Conhecimento fica. Como que foi perder a sua mãe perto da sua formação? Assim, a gente sabe que a perda de alguém, né, já é uma mãe, né, amiga? Mãe é mãe. Eu lembro até hoje da minha mãe, sempre muito forte, quando ela perdeu a minha avó, enfim. Mas a formação naquela época era na pandemia, né? Então eu imagino que devia estar mais à distância. Mas como que foi, amiga? Você não pensou em jogar tudo pro alto, pausar um pouco? Amiga, eu estava me formando e a gente estava tendo aula online, entende? E aí, eu até estou fazendo umas contas aqui, porque se junho foi a formatura, eu acho que a vacina já tinha acontecido e aí as pessoas já estavam começando a sair. Porque teve a formatura lotada lá no Primacred, quando ainda era centro de eventos. E eu tive assim uma rede de apoio de amigos, principalmente minhas colegas de faculdade, a Melissa, a Marisca, a Josi, várias que me ajudaram muito ali. A Josi Ruaro, por exemplo, ela foi na minha casa para a gente treinar junto, o TCC, porque eu tinha muito medo de não conseguir, sabe? E a gente não estava tendo aula online, então eu estava reencontrando praticamente todo mundo na apresentação do TCC. E aí, quando minha mãe partiu, realmente foi assim, foi um baque para nós, para toda a nossa família, porque a minha mãe era uma mulher saudável e foi numa quarta-feira e no sábado, eu acho, à noite, né? Então, assim... A gente repensa a vida, né, amiga? É algo que eu aceito muito, eu compreendo que ela teve, assim, ela viveu esses o melhor anos. que ela poderia? Eu só fico triste, assim, que quando ela ia aproveitar certas coisas que agora a gente teria condições, que não deu tempo, né? Mas o que é isso para quem está junto de Deus? Então, eu acredito, assim, que ela me deixou muitos exemplos. A gente brigava muito, a gente batia de frente. Uma coisa que eu sempre falo, que eu queria um lencinho. Gente, vocês trazem um lencinho pra mim, por favor? Um lencinho, um papel. Que eu aprendi a honrar quando eu perdi a minha mãe, que eu aprendi a ser mãe quando eu perdi a minha mãe. E que as lembranças dela nos fortalecem. Eu sei que eu tenho alguém olhando por mim. Deus foi tão generoso. Você tem uma conexão muito forte, até hoje eu falo, né, amiga? amiga? Deus foi tão generoso comigo que um ano praticamente inteiro eu sonhei todas as noites com ela, e tem gente que implora para sonhar e não sonhou. Amiga, quando a minha avó faleceu, eu tinha 12 anos. Até hoje, amiga, eu imploro, até hoje eu peço para Deus, Deus, faz eu sonhar. Eu já comentei com você isso, né? Já. Amiga, raramente. Então, assim, é uma... E o Gustavo, que perdeu a mãe dele recentemente, ele tem muito isso, sabia? A mãe dele pode... Obrigada, eu me pendurei aqui no negócio. Obrigada. Na verdade, amiga... Ele sonha muito com a mãe dele. Eu acho que é conexão de mãe mesmo. Sabe o que eu digo? Eu acredito que foi a maneira que Deus fez
para que eu não sentisse tanta saudade e me reconstruísse tão rápido. Porque assim, ó, de sair para festa, essas coisas, eu que sempre fui festeira, realmente eu dei um tempo, demorei uns 3 meses. Eu lembro do Sérgio da Cachaçaria, que o dia que eu voltei, né, para lá, foi até emocionante. Ele me abraçou, chorou, mas trabalhar eu já voltei com 15 dias. Então, assim, eu acho que isso aconteceu para eu seguir em frente. E tem momentos, assim, muito estranhos, que é minha mãe, que, assim, eu peço sinais, e tem coisas, assim, que acontecem e que Claramente. eu sei que é exatamente ela. E é ela porque não tem como, porque são conexões só nossas. Sim. E que dói. Tem dias que dá uma saudade forte, tem dias o meu pai não gosta que eu chore, o Henrico também não, sabe? Porque a gente tem que ser forte, né? Mas Mas é tem uma dias mãe, que é eu, mãe, que eu né? choro muito, muito. O Henrico às vezes fala, mãe, eu não gosto de ir na missa contigo e tu chora. É porque Homens. realmente eu vou na igreja de São Francisco, minha mãe foi ministra há muitos anos, eu tenho toda essa emoção quando eu vou lá. Hoje menos, hoje bem menos, mas é que eu sou chorona mesmo. Sim. Entende? Tem gente que não Idem, chora. idem. Eu choro, aí alivia. Chorar é um remédio para mim. E como foi com o Henrico? Você falou que você se descobriu mãe depois da perda da sua mãe. Como que foi essa Na descoberta? verdade, o Henrico com 10 anos, ele não compreendia muito, né? E eu... Desculpa, mas agora que eu parei, porque a gente fala do Henrico, né? Eu vejo o Henrico 10 hoje com anos 15, não. 16, O 17 Henrico, anos. é 10 anos, porque ele vai fazer 17. É, amiga, ele tinha uns 11 anos, 10, 10, 11 mas era anos. 10. E, meu Deus, ele era muito novinho. Era praticamente quando eu perdi minha avó, assim. O Henrico, ele, além de ser leonino, né? Ele tinha, antes da minha mãe falecer, não. Ele expressava muitos sentimentos. E quando a gente perdeu a minha mãe, eu sinto que ele teve esse bloqueio de expressar os sentimentos. Hoje ele está tratando, ele buscou isso porque ele entendeu que psicologia é autoconhecimento. E assim, eu também, na perda, eu não acolhi ele como ele deveria ser acolhido, né? Eu também estava ferida porque eu perdi minha mãe, mas eu não entendia que para ele a avó tinha aquela presença até mais maternal do que eu, né? Então, assim, demoraram anos para a gente começar. Na verdade, tudo foi normal. Quando ele se tornou um adolescente, que começaram, né, daí, assim, os embates normais de adolescente. Sim. Mas que daí a gente começa a voltar a entender que tudo vem lá de trás, que não foi tratado, que a fé, ela é tudo, né, o que nos sustenta, mas o nosso emocional, ele é importantíssimo. E, assim, eu vejo ainda que o Henrico, ele não me enxerga assim como aquela mãe, sabe? Eu estou construindo uma nova história com ele, porque o pai dele não mora aqui. Então, assim, a presença do vô é todo puxa-saco dele. É o advogado então, dele. Assim, é o advogado dele. Mas eu acredito que a gente está se reconectando, como qualquer outra situação, né, de mãe e filho, temos os nossos embates, mas no final a gente sabe que é eu, ele e meu pai sempre, para sempre. Eu lembro que... E isso é muito bom. Eu lembro da homenagem que a Etienne fez, né, que eles fizeram na última revista. Gente, eu não sabia quem era Etienne, eu sabia que eu não gostava de Etienne, porque o tanto que essa mulher me fez chorar com aquela homenagem. Etienne! Amigo, o tanto que ela fez eu chorar. Foi ela que organizou tudo, né? A homenagem que eles fizeram pra você. Amiga, na verdade, eu convidei ela para cantar uma música. Sim. E ela organizou a fala. Mas quem combinou para cantar... e a Etienne não sabia que o Henrique ia cantar, tu acredita? Sabia só o Ítalo, a Cibele, o Thiago e a Capitão. Eu achei que era ela. Eu falei, gente, quem que inventou isso? Tanto que eu chorei, amiga. Eu chorei que nem uma criança. Para tirar uma foto comigo, se eu oferecer 50 reais, ele não tira, entendeu? Adolescente. E assim, eu digo assim que um dos maiores presentes que eu recebi dele foi aquele rap. Foi a coisa mais marcante e emocionante do lançamento da revista. A entrega, ver as mulheres, um trabalho de quase um ano, né? Até a entrega da revista, mas ver meu filho ali, naquele lugar, cheio de gente,
Até hoje eu falo, Henrico, será que é verdade? Eu assisto o vídeo direto. Ah, amiga, Quando eu tô e seu triste, eu pai assisto. também, Quando eu tô né? brava com ele, eu assisto. Eu falo, ai, tá bom, lindeza do meu tesouro. E assim, eu achei muito, pra mim, né, eu achei muito emocionante, mas eu também achei muito emocionante ver duas gerações diferentes ali, porque eu também imagino que pro teu pai estar ali também, no meio de um monte de mulheres, num lançamento, né, sendo visto, eu achei muito lindo da parte deles, O foi meu pai, extremamente emocionante. ele é uma pessoa, ou ele ama, né? Ele Uhum. gosta ou não gosta, ele é direto e reto. Mas ele acompanha meu trabalho há muito tempo e ele e a minha mãe tinham ido num evento, acho que no Tesla, quando eu lancei uma revista lá. E depois eles acabavam não indo mais. Uma Se coisa natural, acostumaram não? com a Eu não tô fama, afim. gente. E aí, quando eu. É que eu não contei isso, né? Em 2020, eu perdi a minha mãe, eu fiquei 2021, 2022 e 2023 sem fazer a revista. Eu paralisei. Sim. E aí, quando eu voltei em 2024, o meu pai estava no Sul, no lançamento, e o Henrico estava numa viagem com a escola, com o CEP. Então, nenhum deles estava aí. Então, nesse ano, eles puderam participar. Meu pai também se emocionou bastante, porque ele sabe, né, que foi uma caminhada, uma construção, que se tudo que eu tenho, eu me tornei hoje, vem muito dessa base que eu tive, deles acreditarem em mim. Eu não estou falando só do financeiro, porque mesmo em épocas em que a gente não tinha condições, eles fizeram. A minha mãe, meu pai, eu lembro que eu estudava numa escola, que eu também tinha bolsa uma época lá em Frederico. Eles sempre fizeram tudo por mim. E mesmo hoje, com mais tranquilidade, né? Financeira. Financeira, entre aspas, mas eu construí uma relação também mais próxima com meu pai, né? Depois que eu perdi a minha mãe, porque ficamos nós Ficou a três, base, né? Então, assim, a gente brinca tudo, ele tem esse jeito dele, mas o meu pai também é um vaso novo, ele se transformou, sabe? Meu pai hoje é uma pessoa bondosa, ele faz caridade que eu depois fiquei sabendo, às vezes ele me conta. Então, assim, eu falo muito pro Henrico isso, que o servir, essa parte da gente se Doar doar pro outro. pro outro, né? Ter a empatia, que isso que é o que engrandece. E o meu pai sabe que ele prosperou depois que ele começou a ter essa visão. Você me contou Isso histórias assim. é muito lindo e muito rico. Eu acho que é uma riqueza de uma história. Ele que sempre foi aquele gaúcho, pão duro, embora ele fale, tem que guardar dinheiro para quando ficar doente. Tá bom, seu Sadi. Mas ele hoje entende, né, que estender a mão, que tudo que a gente abençoa, nos abençoa de volta. Então, assim, lá do céu, a minha mãe deve ser muito feliz e grata, porque se enquanto ela estava aqui, não era dessa forma, a Agora partida dela transformou todos nós. E o Henrico, ele teve uma experiência agora esses dias em Cuiabá, porque o Leonino tem um esposo, né, que eles se acham bastante. Sei. E aí ele teve uma experiência que ele compartilhou comigo que eu achei muito linda, que ele foi conhecer um DJ que ele é muito, muito fã. E ele acabou não conseguindo entrar no show, porque a gente ficou sabendo em cima da hora que era proibida a entrada de menores. Foi até comprado o ingresso pelo DJ. E aí, ele foi reencontrar o pai dele conseguiu que ele fosse ver, que passassem o som na Malcolm. E ele teve a oportunidade de conhecer toda a turma da banda. Ele cantou, ajudou a passar o som da banda. Aí, eu acho que é o irmão do Diniz, o pai dele, ele vai ficar bravo, mas o pai dele me contou que ficou chocado da forma como o Henrico dele. desenvolveu e gostaram tanto dele que na hora que estavam indo pro show mandaram um WhatsApp pro Henrico. E aí o Henrico conversou, ficou amigo do DJ e do DJ, que ele não pôde assistir o show, mostrou que ele seguia o DJ desde antes da fama e ele ficou chocado com a humildade do cara. E ele teve um show de humildade. Então, ele voltou com um aprendizado que tudo isso eu digo que são respostas de oração e também de exemplos, né? Porque ele tem exemplo meu, exemplo da minha mãe, exemplo do meu pai. Então, assim, uma hora ou outra, tem os exemplos que a gente fala, que a gente não quer que siga, normal, natural. Mas, assim, os bons demoram mais para eles entenderem, né? Sim. E ele está começando a entender e amadurecer, e isso me deixa E as muito coisas orgulhosa. estão se entrelaçando, né, amiga? Exato. Acontecendo. Isso é muito bom. Inclusive, seu Sadi continua fiscalizando a obra, amiga?
A minha? Aham. Não, ele tá tranquilo agora. Ah, Agora já, passou. já pintaram. Hoje E você não está... fez o meu vídeo? Ah, Dele fiscalizando a obra? não, não. Ai, eu Ele não nem acredito. sabe que eu contei isso pra você. Ele tá descobrindo agora. Oi, seu Não, Sadinho. é que na verdade, daí como meu pai agora, né, ele arrendou a posada dele, e aí a gente tá com a minha casa à venda, aí tem que dar uma repaginada na casa, Aham. né? E aí ele vai lá e fiscaliza mesmo, porque o seu sadia é faca na bota, entendeu? Coisa que eu não tenho coragem de falar, ele fala. Ele vai lá e fala. Mas isso é ótimo. Amiga, você trouxe as revistas, eu queria que você mostrasse pro pessoal a diferença da primeira, na verdade é a segunda, né? Não é a primeira nem segunda. Não. Já é a 17ª aqui. Oh, meu Deus. Mas Só me alcança esse lencinho, amiga, pra gente deixar o visual bonito da mesa? Pode jogar aqui pra mim, pode jogar. Jogo. Ó, Eu a não princípio ela era assim, você vendia a capa, Eu né? vendia a capa. Não, a logomarca era muito feia. Essa aqui tá bonita. Aí eu vendia a capa, a pessoa tinha 4 páginas dentro. E aí, em 2020... Amiga, você vai precisar fazer, sabe o quê? Mostrar pra essa câmera aqui, ó. vocês me falaram que eu tenho que falar aí, né? É, isso, você vai mostrar. Então. Quando você for falar algo assim, então você vai mostrar ali as primeiras. Aqui. E eu fazia 2 capas. Ai, que A legal. pessoa era bem mercenária, viu? Eu ia falar, ela lucrava 2 vezes. E hoje eu não cobro a capa, viu que evolução? Que humildade, Aham. que galera. Aí era assim. E ó, ela era grampeada? Não. Ah, e a grampeada eu esqueci em casa. No começo era grampo. Ah. Aí em 2020, eu falei que a revista já era só de mulheres e como que eu venderia a capa e cobraria mais para alguém aparecer mais. A Aí eu rivalidade que isso ia criar também, É, né, amiga? Não, na verdade, por muito tempo, uns 4 anos eu vendia capa, amiga, Ah. sendo só mulher. Ai, que legal. E aí eu tive um dia eu falei, gente, mas como que eu tô fazendo isso? Eu falo que juntas somos mais fortes. E aí nasceu essa, né? Aham. Todas na capa em ordem alfabética. Aí eu fiquei 3 anos sem fazer. Eu achei o máximo ser em ordem alfabética, amiga, porque deixa tudo organizado, né? Isso. E mostra que... Ah, e essa daí, E gente... aí essa foi a reestreia em 2024. Me empresta, amiga, por favor? Claro. Deixa eu mostrar pro pessoal. Gente, na reestreia, eu quero muito enaltecer a Michelle aqui, porque eu sempre falo, né, pra quem me acompanha, pros meus amigos, pras pessoas próximas, eu sempre falo que ela e a Tati, especialmente, hoje em dia também tem uma amizade gigante com a Paulinha. Enfim, um prazer em fazer parte, né, desse grupo. Mas são pessoas, assim, que me abriram muitas portas e que... Eu falo que me apadrinharam, sabe? Que não tem essa questão de, igual ela falou, de concorrência mesmo, que o que ela disse, ela vive. Então, participar dessa edição aqui, foi a primeira edição que eu participei como convidada, né, no relançamento. Então, eu estava entendendo tudo, porque eu e a Michelle hoje nós temos uma proximidade maior, mas na época nós estávamos ali, né, no coleguismo mesmo, então a gente sempre teve uma admiração mútua, eu imagino, mas era um pouco mais distante. Então, foi aqui que eu entendi o que tinha acontecido com a mãe dela, a importância dessa reestreia, e foi, assim, lindo de ver. Você estava linda, amiga, você estava, assim, radiante. Eu queria que você contasse como que foi essa experiência de retornar, né? Mas, pra mim, estava tudo lindo. E eu confesso que eu até pensava assim, gente, revista, né? Assim, eu acho que até comentei com a Michelle, revista, hoje em dia, será que compensa? Como que é, né? E tudo que eu pensava, assim, que eu tinha dúvidas, na verdade, foi por terra. Porque ver a união dessas mulheres nesse dia, ver elas se sentindo reconhecidas, terem uma noite só pra si, foi incrível. Tanto que eu participei daí ano passado, virei capa Sim, também, ela maravilhosa. foi toda maravilhosa. Amiga, me empresta minha capa, fazendo um favor? Pegue. Ó, vou ter que participar de novo, gente, porque aqui foi antes da Era Monjaro, viu? Ai, gente, essa máfia do Monjaro, minhas amigas. Agora, amiga, essa Era do Monjaro. Então aí bora, minha filha, já comecei vai- a comercialização. Aí, ó, essa Era do Monjaro, ela vai vender muitas... Mas, exatamente. Tu acredita Porque- num trem desse? Jura, amiga? O pessoal tá falando Juro. também. Mas é que, isso, porque... que tem gente que já fechou comigo agora porque... Ai, que absurdo, eu não quero falar sobre isso. Não, amiga, você tem que aproveitar. Aproveita a nossa era aí. Gente, olha aqui, ó. Se colocasse um círculo em volta de mim, eu saia rodando, porque eu tava igual um planeta. Ai, que exagerada, amiga, que exagerada. Mas, gente, ficou maravilhosa a matéria, eu tenho muito orgulho. Tanto que essa revista aqui, inclusive, a gente até fez uma troca que a Michelle trouxe, tava escadinha. Essa revista, ela ficou no meu carro porque eu fiz questão de entregar para cada um da minha família, né? Porque nós recebemos exemplares ali, para que eu não esqueça, amiga. Nunca jamais, desse dia. eternizado. Para que eu tenha sempre a recordação ali. Se eu, às vezes, perder em uma mudança ou algo assim, a minha mãe tem, a minha tia tem, as pessoas importantes que me cercam tem, pra gente sempre lembrar desse marco aqui que foi pra mim. E- Mas eu quero saber de você agora, como que foi retornar, fazer esse lançamento, né? Esse relançamento após a perda da sua mãe. Então, na verdade, o Cristiano chegou a falar que ia falar com meu pai, tu acredita? Ah,
porque eu estava numa vida muito só no digital e tranquila e serena. E ele já teve revista, ele sabe como é que é a pancada. Ele falava, meu Deus, volta. O Ítalo também volta, volta, volta. Aí eu tomei essa decisão. Foi na época que eu também estava começando no digital da Edificato. Aí eu fiz o lançamento lá na Edificato. A Gisele deu essa oportunidade para eu levar as mulheres lá também conhecerem, né, os produtos. E assim, foi uma estreia muito abençoada, né? Com as pessoas que eu amo. Capitão Trovão. Sim. Gente, eu digo assim que cada lançamento me surpreende mais. Eu quero ver esse ano, viu, Cibele, como é que nós vamos superar o do ano passado. Até a veterinária, a doutora Renata Pacheco, falou, como é que tu vai superar o do ano passado, que ela vai sair nessa? Eu falei assim, não me pressiona, não me deixa nervosa. E você sempre pensa em algo diferente, né, amiga? Essa última Sim. estética já tá tudo dela. diferente. Essa última estética dela foi diferente. E assim, é muito legal, porque a gente se sente. Tanto que eu pensei assim, as próximas, agora eu vou dar uma pausa, né? Enfim, tá tudo certo. Mas eu falo como quem participou da revista, a gente se sente muito especial. Mas, teve gente que participou da anterior e participou dessa edição com anúncio para estar no evento. Uhum. Porque sabe da importância dessa conexão. Sim, que a revista ela networking. fica nos principais lugares, né? Consultórios e tudo mais, clínicas, salões de beleza, que muita gente passa. Mas o evento, as pessoas mandam mensagem que querem comprar ingresso para ir no evento. E o legal da revista é isso, que o convite é único, exclusivo e intransferível. Eu ia monetizar, né, com os ingressos também, viu? Não. Não, mas você está certíssima, amiga. É algo que a gente se sente. A gente se sente única. Exatamente. Né? Porque é algo que faz total diferença. E assim, esse ano você também destacou, diferenciou ali quem participou, né? E quem era convidado. Isso é muito legal, porque é o nosso momento, né? É o momento de quem esteve ali brilhar e tudo mais. É claro que os outros são de extrema importância, a gente se sente ali prestigiada por quem tá lá, mas é diferente, gente, eu indico. Viu? Vamos pela indicação da Mayra. Vocês estão vendo, né, gente? Olha só, eu queria que você me falasse também hoje, Michele, qual é o impacto que você quer gerar na vida das mulheres, dessas mulheres que participam da revista, através da sua revista? Qual é o impacto? Então, hoje eu estava conversando com esse cliente homem, e ele estava me contando a história dele, e é isso. Eu acho que o amor que eu tenho é descrever essas histórias. Porque cada uma dessas histórias... Para você ter uma ideia, tem a advogada Suzy Maria, que ela saiu na minha revista lá no começo. Tipo, a revista vai fazer 18 anos. Ela já saiu 3 vezes na minha revista. E o ano passado ela saiu também. Foi ano passado? Foi. Aí eu fui lá no escritório dela e eu falei assim... Você foi garçonete do Salas Buffet. Ela falou, não acredito que tu lembra. Eu falei, eu lembro. Amiga, tem histórias que ficaram na minha cabeça e tipo assim, que daí a gente vê e a gente entende que cada uma ou cada ser humano dentro da sua vida, da sua construção, com as suas dores, é único, entendeu? É emocionante poder fazer isso. E quando eu faço com todo o amor do mundo, que eu entro realmente, porque é muito legal, porque a gente acaba conhecendo, né, através das perguntas que eu faço, é apaixonante quando você manda a matéria e a pessoa fala. É muito legal se ver por esse outro olhar. A minha realização é quando fala aprovada, tipo assim, de primeira. Eu falo, não acredito. Porque daí, parece que daí deu, sabe? Sim. São raras as alterações, de verdade, Sim. verdadeiras, sabe? Eu digo por mim, amiga, acho que eu não tive alteração. Mas assim, é muito não legal, porque toda a história, eu até gravei aqui nesse estúdio, eu falo, não importa a estação que tu está vivendo, né? Toda a história, ela merece ser compartilhada. E as mulheres, que eu estou falando agora da vitrine, elas conquistaram assim muitos mercados, principalmente que antigamente eram só direcionados, né, aos homens. E aí, hoje, tendo a revista como um território, como palco, como referência, sabe, de direção, de percurso, para quem está começando, para quem está recomeçando, para quem já construiu, é um legado que fica, sabe? Para os netos. Tem várias pessoas que... eu quero guardar, vou entregar para os meus netos, vou mandar para o Sul, a maioria vou mandar para o Sul, sabe? E isso é muito lindo, saber que eu consigo, através desse trabalho, que se eu pudesse, eu não cobrava, porque é muito bacana
Só que o custo de fazer algo assim é gigante, né? E é E um tá trabalho certo, de muitos amiga, você meses. tem que prosperar Faz parte, também, óbvio, né? Mas eu digo assim, que é tão legal, que eu até hoje conversando com esse empresário, eu falei, gente, eu acho que eu vou fazer algo no meu Instagram sobre contar história, porque Ah, eu deveria. é muito legal E, amiga, eu vou contar. contar a minha versão também. É muito legal você se ver pelo olhar do outro, e ter a Exato. sua história contada. Isso. É impactante. Você vê também quando você entrega isso para as pessoas que te amam, né? Quando eu entreguei para minha mãe, quando elas viram que saíram e tudo mais, assim, é lindo, porque você se sente amada. Sim. Eu acho que você ama as pessoas e se sente amada Eu também. saí na revista Pódio da Aham. Márcia, sabe? E eu tenho ela, eu olho ela, eu leio ela. É muito legal isso, sabe? Você vê A sua alguém história escrever sendo sobre contada você, por outra pessoa. sabe? É muito lindo. E eu digo isso eu acho que eu até disse isso pra você, que a revista, ela é justamente para aquele dia que você fala assim, ai meu Deus do céu, tudo tá dando errado, eu não quero mais. Abre, dá uma lida na tua história e veja o que tu caminhou para chegar até aqui, sabe? Então, assim, é isso que eu quero Eu até transmitir. me emociono, gente. É isso que eu quero transmitir, que as pessoas tenham noção que tem todo um passado, né? A gente não pode sofrer com ansiedade pelo futuro, mas o teu futuro ele foi construído através do teu passado. Então, assim, o teu passado tem que ser honrado. E eu tenho muito orgulho do meu passado, do que eu vivi, do que eu sofri. E até vai ter no vídeo dessa edição, não é sobre as lágrimas que tu derrubou, mas que tu derrubou para chegar até aqui, mas as marcas que te tornaram mais forte, né? Sim. E te fizeram a mulher que você é hoje. Essa menina, mulher, que eu me identifico, que é pequenininha também. Ai, amiga, a gente se emociona muito. E eu lembro que uma vez ficou marcado na minha cabeça também que você disse que a revista, você falou agora que ela é para quem tá em qualquer estação, né? Seja florindo, crescendo, Inverno, enfim, verão, né? enfim. Mas você me disse uma vez que também não tem concorrência, né, dentro da revista. É exclusividade zero, sabe? É algo que, quando eu vou fazer a negociação, já está na proposta. Se é para todas, e cada um tem seu jeito de trabalhar, duas profissionais aqui falando do trabalho Sim. delas, sabe? Então, várias arquitetas, dentistas, empresárias, todas juntas e cada uma na sua colocando individualidade. a sua história ali, que foi contada e conquistada através só do que ela viveu, né? Então, não existe concorrência, ninguém vai deixar de comprar nessa loja porque essa está na revista, ao contrário. Aqui é um posicionamento de empreendedorismo, né? Sim. De quem está realmente movimentando, contratando, assinando contrato, Fazendo o buscando, comércio fazendo fluir. o negócio fluir. E é muito lindo ver isso, amiga, porque como você disse, nós conquistamos um lugar hoje no mercado que é maravilhoso, né? Onde nós chegamos. E ver isso saindo de mulheres também. Pensa, eu imagino que muitos homens devem olhar e pensar, até os esposos mesmo, né? Eu estimo, né, pelo que eu conheço. Deve pensar assim, é mais uma coisa, né? Talvez uma encheção de alguma coisa. Mas assim, para nós, e até mesmo para nossa família, para mulheres que vieram antes da gente, para as mulheres que virão depois, a gente sabe o quão importante é esse marco, porque além de nós estarmos presentes, é o reconhecimento e a validação da nossa história, que é muito importante a gente ser validada. E é muito lindo que hoje até aconteceram várias coisas hoje. Olha, eu disse assim, ó, olha a Maíla, que dia abençoado que eu vim no teu pod, que eu até conversei com um amigo meu, que a esposa dele eu convidei para estar na revista. Porque na verdade há muito tempo ele ia fazer uma página comigo e não fez, ele tem uma página de crédito, sabe? E aí eu entrei em contato com ele e falei assim, ó, eu vou visitar a doutora e aí eu vou fazer 50% da revista para ela. E aí, ai gente, eu achei ele tão generoso. Aí ele me disse assim, que é isso, Michele? Eu vou dar a revista para minha esposa e ainda vou fechar negócio contigo. Olha! Não, eu fiquei muito feliz, porque é uma pessoa que a gente se conhece há muitos anos. E aí eu falei assim, minha nossa, eu tinha esquecido de te falar desse crédito. Às vezes eu te via e ficava... E ele falou assim, você teve momentos difíceis, sabe? E eu entendo. Eu paralisei também a revista há 3 anos. E aí eu vi esses dias eles no Brasil. Eu falei, meu Deus do céu, tem a página dele que eu tenho que fazer. E aí eu mandei mensagem para ele hoje, porque justamente esse cliente me falou dele. Olha como que tudo está conectado. E aí eu recebo uma mensagem dessa, ele quer presentear a esposa. Sim. E aí da última edição, teve uma sogra que já comprou para a nora de presente. Olha que sogra, hein? É, que sogra. Então, ela saiu na revista, ela entendeu tudo.
E aí ela já no passado queria. Aí eu falei assim, agora já está Fechado, fechado. encaminhado. Ela falou, mas é o ano que vem. Aí eu já entrei em contato e Já dá tudo ainda certo. ela não sabe, ela vai saber semana que vem. Ai, que legal, gente. É muito bom, Esse reconhecimento, essa validação, essa perspectiva também que até os esposos, né, tem trazido ali e tudo mais. Eu também não posso falar do João, porque o João, graças a Deus, me apoia magnificamente. Então, enfim. Eu queria saber, tem algumas perguntas. Olha só, amiga, a senhora estava Amiga, nervosa. Você vai ter que me dar uma aguinha. Sim. Eu tô falando demais. Ali, amiga, ó, do ladinho. Ah, É que eles já só tem um outro trocaram. copo aqui. Olha só. Achei fio aqui. Primeiro, antes da gente de fazer mais uma pergunta que eu tenho. Na verdade, acho que eu vou falar sobre a revista pra gente finalizar essa parte da revista. Eu queria só que você contasse pra gente como que é o processo da revista. Onde que ela inicia, o processo criativo. Hoje em dia deve ser muito diferente de quando você começou, 17 edições atrás, porque hoje você deve ter uma equipe muito maior com você. Então conta pra gente um pouquinho de como que é esse processo criativo e tudo que envolve a revista. Então, a revista, ela começa pela comercialização, né? Pelo contato que eu faço com as mulheres. Aí eu mando as perguntas para elas, elas me respondem, eu faço a matéria, mando para elas aprovarem. Aí nós temos um fotógrafo, que é o Ávila, que está há muitos anos comigo. Maravilhoso, inclusive. Que ele é maravilhoso. Elas têm liberdade de fazer com quem elas quiserem, né? Sim, Até porque a foto, ela tá fora do contexto do pacote. E aí vai para a fotografia. Aí tem a escolha da fotografia. Aí vai para o design com a Sheila. Aí começa... Então ela passa pela correção ortográfica. Sabe? Então assim... Quem faz a correção ortográfica? A Daiane Dalegrave faz para mim. Aí é um negócio que passa por várias mãos, uma matéria só. É um ecossistema. É um ecossistema, né? E tu sabe da agenda, né, amiga? Uhum. E aí, da agenda que eu te digo que eu tenho tudo na minha cabeça. Sim. 70 mulheres. E aí vai acontecendo, por isso que eu fico pressionando, me manda as perguntas, sabe? Eu até no contrato desse ano está estipulado o prazo, porque senão eu fico louca e elas me acham doidas. Porque já teve gente que me mandou matéria faltando 10 dias para ir para a gráfica, né? Eu tenho que fazer toda a impressão, distribuir entre as pessoas para quem não está fazendo parte dela ler, porque às vezes eu li muito e todo mundo leu muito, você leu muito e você não percebe que tem uma coisinha a mais e olha, é raro, mas às vezes acontece algo que está na nossa cara e ninguém enxergou, sabe? Então por isso que é um trabalho muito minucioso e que começa praticamente um ano antes, né? Sim. De lançar. E acho que é aí que a psicologia entra também no seu emocional, né, amiga? Porque... Eu, na verdade, quando eu tô nesse processo, eu acho que daí eu me sinto viva mesmo. Então isso é maravilhoso. Amiga, olha só, 1 hora passou muito rápido, a gente conversou muito, teria muito mais para conversar. Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse, né? Hoje a gente falou muito da Vitrine Top, a gente sabe também que você está no digital, né? Não é o seu meio maior hoje de trabalho, né? Mas é onde você também é marcada, é lembrada. E não só no digital, é referência, né? Olha só, marcada, lembrada, é referência. E não só no digital, mas para tudo que você me disse aqui, de toda a sua trajetória, eu queria que a gente está vivendo, você assistiu um pedaço do podcast anterior, nós estamos vivendo uma era muito imediatista, né? E as pessoas também acabam se sabotando muito. Então, tem muita gente que pensa assim, tá tarde para eu começar, um sonho que às vezes, será que vai dar certo? Será que eu vou vender? Será? São tantos serás, né? Eu queria que você deixasse um conselho, uma mensagem, para quem quer começar hoje e acha que talvez esteja tarde demais. Eu vou dizer que tu viu meus stories ontem, porque é exatamente o que eu compartilhei ontem. Eu vi um vídeo do Marcos Minon, ele falando assim, que as pessoas se paralisam porque elas se preocupam demais com o que o outro vai falar, com o que o outro vai julgar. E às vezes elas não começam ou não recomeçam. E quem construiu, quem já chegou, vai ser a pessoa que não vai te julgar. Quem vai te julgar é quem não tentou e quem não caminhou e entendeu que existia uma construção. E eu estou falando isso por conta que eu postei esse vídeo e fiz um vídeo direcionado até para mãe de adolescentes. Porque eu falei assim, o meu filho tem um talento imenso no negócio do rap e ele não posta. E aí ele se preocupa muito, o que os outros vão falar. E isso é uma coisa do adolescente, não do Henrico, né? E aí eu compartilhei esse vídeo com ele e falei assim, meu filho,
você ouve às vezes os seus amigos, mas todos estão se construindo e isso te paralisa. E assim, o que eu diria de mensagem não para o adolescente, mas para todas as pessoas? Que a gente tem que pensar, porque quando você principalmente perde alguém, você percebe que é você, tua família e os amigos de verdade, né? Que estão ali. Mas que, na verdade, no fundo, né, quando tudo é você, seu filho, seu pai, seu esposo e tal. Então, assim, arrisque. Se você não movimentar, se você não der o primeiro passo, você não vai chegar. E se você não olhar para trás e honrar o que você construiu, tipo assim, o Henrico postava horrores e assim, hoje ele tirou tudo do Instagram. Ele tem que ter orgulho, porque o que ele é hoje vem daquele gurizinho que começou na rima ali pequenininho. Sim. E hoje é grandão também de tamanho, principalmente. Então eu digo assim, a gente se auto-boicota, sabe? Justamente por preocupação, eu não sei se isso é imediatista, né? Que tu falou sobre imediatista. Sim. Mas é mais sobre... Autossabotagem. É sobre o que a internet, ela abriu tudo pra gente. Ela reencontrou, reaproximou, também afastou, mas também paralisou. Sim. Sabe? Então, eu digo para qualquer pessoa, só vá. Imagina se eu não tivesse feito a psicologia, pensado 5 anos... Eu nem sei como eu estaria hoje, como você sabe? Então, assim, só comece, só vá. Porque quem vai te criticar é quem não construiu. Geralmente, quem te critica é quem não construiu nada. Amiga, eu estava lendo um livro ontem, inclusive, não sei se você já leu, mas foi minha outra psicóloga que me indicou, muito bom, que é A Morte é um Dia que Merece Ser Vivido. Eu ganhei 2 livros, um da Patrícia Vieira e um da Carol Vieira. E a minha amiga Josi, ela perdeu o esposo recentemente, até eu peguei Ela estava assistindo aqui, inclusive. Eu peguei um na mão hoje, que uma das meninas me mandou um bilhetinho, não fez dedicatória, eu ia mandar mensagem para ela, ver se ela já deve ter lido esse livro. Esse livro, ele é sensacional, né, amiga? Eu não vou te dizer que ele me confortou. Não, mas ele é um livro, eu falo assim, de conforto, mas não esse conforto que a gente busca do luto. Mas eu falo assim, que ele é um livro muito bom de ler. E eu lembro de uma frase que eu acho que você vai se identificar muito, e que eu me vi muito nela, e me trouxe muitas coisas essa frase. Que a médica, ela fala assim, quando eu alcancei muitas coisas, falaram que tinham admiração pela minha determinação, mas antes disso me chamavam de teimosa. O que dizem é, se você tenta algo e dá errado, é teimosia. Mas se você tenta algo e dá certo, vira determinação. Que doideira, né? Louco, né? É isso. E a vida é isso. É sobre isso. Michele, foi um prazer. É um prazer a sua presença, a sua amizade, tudo que você tem construído em Primavera com a sua história. Eu falo que eu me espelho muito. A gente tem muitas diferenças, mas a gente também tem muitas peculiaridades ali, muitas coisas que se parecem, e eu me vejo muito na sua mãe. Você falou que a sua mãe, né, te apoiou muito na psicologia, minha mãe também, o sonho dela aqui, um dia eu curso psicologia. Não, tem várias faculdades na cidade hoje. Minha mãe tem muito orgulho de mim, assim como a sua mãe tinha um orgulho gigante de você, então assim, eu me vejo em espelho em muitas coisas. Muito obrigada, eu sinto muito orgulho também de nós, como mulheres, abraçarmos o projeto uma da outra, com tanto empenho, tanto carinho, como nós temos feito aqui, né? Eu na revista, você no podcast. Com certeza. Muito obrigada por compartilhar um pouco mais da Michele com a gente. Maíla, eu agradeço de todo o coração. Quando você me chamou, eu fiquei super entusiasmada. Hoje, até eu estava muito ansiosa ontem, hoje. E, enfim, foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Fluiu demais. E, de verdade, ano que vem, quem sabe estarei de volta, porque eu adorei. Estaremos aí, gente. Olha só, pessoal que está em casa, muito obrigada por terem assistido até aqui. Obrigada por todo o carinho que eu vi pelas mensagens aqui. Amiga, vou ter que só mandar João um beijinho, Fuzetti. por favor. João Fuzetti estava aqui, o Cris, o Lucas. Eu queria saber depois, uma hora, que vocês falaram pra mim, já que vão contar, não vai dar tempo de contar aqui no podcast, já falaram que me contar em outro momento, mas enfim, da amizade sua com o Cris, mas daí disseram que é uma história um pouco assim. Entre trancos e barrancos. O Josilei, Mochita, te vendo aqui do Rio de Janeiro. Será que é o Josi? Deve ser. Ou é a El, não sei. É ele. Josi? Ele, mas a Josi Ruaro também, tá? Ai, mas um beijo pra... A Josi eu citei umas 3 vezes aqui. Sim, a Josi Ruaro também. O Lucas, enfim, amiga, teve muita gente Amiga, aqui. eu quero mandar só um beijo pra Carol, que ela falou assim, Michele, se você não falar que me maquiou, minha maquiagem da Carol, que nunca me deixa na mão em qualquer situação. Ela é linda também, essa menina, Love maravilhosa. You, tá, Carolzinha? E, amiga, eu tô saindo daqui com meu coração tão feliz e tão grata, de coração. Você tem um talento nato. Muito obrigada.
E o seu movimento é uma inspiração. Imagina se você tivesse paralisado. Amiga, né? muito obrigada, muito obrigada. Tudo que E vem ela de é uma você é criança, ela referência. tem uma vida pela frente aí que vai fazer Me muito, sinto muito, muito muito bem. ainda. Amém. Gente, muito obrigada. A gente encerra por aqui. Obrigada mais uma vez também a equipe da Beza que tá por aqui. Vocês já encerraram, gente? Não? Já estão aqui, ó, falando pra gente encerrar. Eles estão aguardando. Obrigada, gente. E sempre tão ativos, tão proativos com a gente. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo. Tchau, tchau.